Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 10. Se estás a usar a Bíblia para Todos, está na página 1356, página 1356. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 10. Podemos ficar a pé para ler a palavra de Deus. Palavra de Deus. Quanto a ti, meu filho, fortalece-te na graça que vem de Cristo Jesus. E o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmito às pessoas de confiança, que sejam capazes de o ensinar a outros. Compartilha os sofrimentos como fiel soldado de Cristo Jesus. O soldado que vai para a guerra deixa de se preocupar com os negócios da vida civil para poder agradar ao comandante. E quem toma parte numa competição desportiva só recebe o prémio se cumprir as regras do jogo. O camponês que trabalha é que deve ser o primeiro a beneficiar do fruto do seu trabalho. Fixa bem no que te digo, pois o Senhor há de ajudar-te a compreender tudo isto. Lembra-te de Jesus Cristo, que ressuscitou de entre os mortos, a qual é da descendência de Davi, segundo o meu Evangelho. É por ele que eu tenho sofrido até o ponto de ser preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está acorrentada. Por isso eu exporto tudo, pensando nos que foram escolhidos por Deus, para que também eles possam ter a sua parte na salvação em Cristo Jesus, juntamente com a glória eterna. Podem ficar sentados. Vamos orar antes de começar esta manhã. Pai Santo, estamos aqui esta manhã para te louvar. Isso é o nosso supremo objetivo e não queremos dar glória a qualquer outra coisa. Ajude-nos esta manhã a fazer isso enquanto há pregação da Tua Palavra. Peço já a presença do Teu Espírito Santo para que as minhas palavras possam ser corrigidas se não estiverem bem encaixadas com a Tua Palavra Santa. Que esta manhã seja uma manhã abençoada, porque aqui encontramos o Senhor nosso Deus. Desafia-nos esta manhã, Pai, para ser um povo mais atento à Tua Palavra, um povo pronto para Te obedecer. Oramos tudo isto em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. É sempre uma honra pregar aqui e já passo a dizer isso sempre porque já preguei. É a segunda vez. Obrigado pela esta oportunidade de partilhar a palavra de Deus convosco. Hoje espero que a pregação possa ser usada pelo Espírito Santo nas nossas vidas e pela glória de Deus. De facto, a minha oração esta manhã é que a palavra de Deus pregada possa servir no processo da nossa transformação, em cooperação com o plano de Deus para o seu povo chamado a Segunda Igreja Batista de Lapa. Esta manhã vamos ficar na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 10, e o título de sermão é O Padrão de Transformação, Discipulado em Ação. O Padrão de Transformação, Discipulado em Ação. As duas cartas a Timóteo foram escritas por Paulo, o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, sabendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. São duas cartas pastorais. Os temas, o conteúdo, o vocabulário falam da organização da igreja, a orientação da vida espiritual e a formação dos pastores. Por isso, temos aqui no nosso texto uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo está a passar alguma coisa muito importante para Timóteo, para que ele possa organizar a igreja de uma forma mais eficaz e cumprir exatamente o que Jesus tinha mandado. Paulo não escreveu instruções generalizadas, mas deixou instruções específicas e bem organizadas.
E isso significa para nós, hoje em dia, que devem ser praticadas também. O nosso texto, e especificamente o versículo 2, fala sobre o processo de discipulado. É o processo de transformação que acontece quando nós, pela fé em Jesus Cristo, deixamos a nossa vida de pecado para uma vida nova. E esta pode ser uma palavra salvação. Nós deixamos a nossa vida de pecado para uma vida nova, salvação. E começamos a viver por Jesus. E quando nós vivemos por Jesus, a palavra é santificação. E nós começamos aquela vida com Jesus. E durante esta vida com Jesus, nós gostamos de dizer que é discipulado. Nós começamos a viver como seus discípulos e discipulado. Mas antes de mais, temos de entender exatamente o que é um discípulo e exatamente o que é discipulado. Hoje em dia, são dois termos falados muito, mas praticados poucos. Temos livros escritos, mas não temos igrejas que fazem. Acho que uma grande preocupação para o futuro é que por muito tempo, e pelo menos durante as últimas décadas, a igreja não tem praticado o discipulado e agora estamos a confrontar os problemas que foram criados. E quando não há discipulado na igreja, significa algo muito mais preocupante. O Bonhoeffer, o famoso pastor alemão, viu isso na sua geração e disse: o cristianismo sem Cristo vivo é inevitavelmente cristianismo sem discipulado. E cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Palavras escritas há 78 anos. Mas só numa frase explica exatamente o que o cristianismo está a confrontar no nosso dia. Cristianismo que às vezes não é muito diferente do que a nossa cultura. Por isso, esta manhã queremos saber o que é discipulado de acordo com a Bíblia. Queremos lembrar o que é um discípulo e a importância que tem na Bíblia. Michael Wilkins, autor americano, diz: discipulado é um termo principal usado nos evangelhos para se referir aos seguidores de Jesus e há uma referência comum para aqueles conhecidos na igreja primitiva como crentes, cristãos, irmãos, irmãs, os do caminho, os santos, apesar de cada termo de se focar em diferentes aspectos das relações individuais com Jesus e outros da fé. O termo foi usado com mais frequência neste sentido específico, pelo menos 230 vezes nos evangelhos e 28 vezes em Atos. Por isso, podemos dizer com confiança que o termo discípulo é extremamente importante. No Evangelho de Lucas, Jesus esclareceu quem é um discípulo e as suas palavras são chocantes para nós hoje em dia. Se alguém vier ter comigo e não me tiver mais amor do que o pai, a mãe, a mulher, aos filhos, aos irmãos e às irmãs, e até a si próprio, não pode ser meu discípulo. E aquele que não quiser pagar a sua cruz e vir comigo também não pode ser o meu discípulo. Da mesma maneira, se não deixarem tudo o que vos pertence, não podem ser meus discípulos. Não podemos ser discípulos de Jesus Cristo se Jesus Cristo não é o nosso maior objetivo. E quando Cristo é o supremo objetivo nas nossas vidas, a nossa vida é radicalmente transformada. Por isso, vivemos como discípulos de Jesus Cristo, não como adeptos de um clube. Participamos no processo de discipulado porque queremos fazer o que Jesus tinha mandado. Em Mateus 28, 8 a 20, por exemplo. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Por isso, hoje temos 5 pontos e o nosso objetivo é descobrir exatamente o que é discipulado e como podemos ser uma igreja que faz discípulos. Primeiro ponto. A graça de Jesus é suficiente para fazer discípulos. A graça de Jesus é suficiente para fazer discípulos. O apóstolo Paulo começa, no 2º capítulo,
com uma forte declaração. Quando a ti, meu filho, fortalece-te na graça que vem de Jesus Cristo. Paulo sabe que as palavras seguintes precisam de ser fixadas na pessoa de Jesus Cristo. Não podemos fazer discípulos no nosso poder. Nós precisamos da graça de Jesus Cristo para fazer discípulos. Notem aqui como Paulo está a ensinar Timóteo. Paulo podia falar sobre a sua experiência ou a sua autoridade, mas Paulo simplesmente diz a Timóteo para fortalecer a sua fé em Jesus Cristo. Paulo nunca se descansa de falar sobre Jesus Cristo. Em capítulo 1 desta carta, Paulo declara: esta graça tornou-se conhecida agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e fez brilhar a esperança da vida eterna por meio do Evangelho. É esta graça que ele está a falar. Temos de lembrar, por isso, que fazemos discípulos que seguem Cristo, Jesus Cristo. Tudo começa e termina em Jesus Cristo. A pessoa mais importante no processo de discipulado é Jesus Cristo. Nós somos capazes, mas Jesus é capaz. Não existe um profissional discipulador. Não existe um profissional que faz isso. Todos nós somos chamados para fazer isso. Bill Hall, autor e pastor, sumariza estes pontos muito bem. Diz ele: tanto o ponto de partida como o objetivo da formação espiritual e discipulado é a transformação para a imagem de Cristo. E nosso objetivo é a transformação para a imagem de Cristo. Segundo ponto, discipulado em ação, crescimento por geração. Discipulado em ação, crescimento por geração. O segundo versículo diz: e o que ouviste de mim, e este é o Evangelho, os ensinos de Jesus, as doutrinas, tudo, diante de muitos testemunhas, transmito às pessoas de confiança, que sejam capazes de o ensinar a outros. O padrão do apóstolo Paulo que ele estabeleceu é simples e eficaz, mas é raramente usado. Discipulados são formados quando eles passaram o que eles receberam, ou seja, eles começam a repetir o padrão. Notem aqui que o padrão de discipulado é crescimento por geração. Há dois tipos de crescimento por geração. No primeiro capítulo, Paulo fala sobre crescimento por geração pela uma família de fé, pela família de fé. Crescimento por geração pela família. Ele diz: lembro-me bem da tua fé sem fundamento. Ele está a falar com Timóteo. Como que tiveram antes de ti a tua avó Liode e a tua mãe Eunice. E tenho certeza que a mesma fé que tu tens. Este tipo de crescimento já passou pelas 3 gerações. Já viram? A avó de Timóteo ouviu o Evangelho e ensinou a mãe de Timóteo. E a mãe de Timóteo ensinou a Timóteo, e Timóteo já está a ensiná-lo aos outros. No texto de hoje podemos ver 3 gerações também. Paulo ensinou o Evangelho a Timóteo, Timóteo vai ensiná-lo às pessoas de confiança e eles vão ensinar aos outros. Mas qual é a diferença entre o que aconteceu no capítulo 1 e capítulo 2? No capítulo 1 temos um exemplo de fé passando pela família de Timóteo, pela família. Em capítulo 2 temos um outro exemplo de fé que está a multiplicar. Qual padrão é mais importante? Qual padrão é mais importante para nós? Os dois. Mas, normalmente, o que acontece é que o primeiro acontece e não o segundo. Temos muitos exemplos, aqui em Portugal também, das famílias que foram conquistadas pelo Evangelho. Obrigado. Uma vez falei com um membro de uma igreja batista aqui em Portugal e a sua história era incrível. Ele, quando tinha 19 anos, ouviu o Evangelho pela primeira vez e respondeu. Partilhou o Evangelho com a esposa e ela também respondeu. Tornou-se cristão. Eles criaram os seus filhos nos caminhos do Senhor e todos os seus filhos responderam com fé. E agora os seus filhos estão a ensinar o Evangelho aos filhos deles.
Este é um exemplo de crescimento por geração em família, que Deus recebe toda a glória. E acho que isso já aconteceu muitas vezes nas nossas igrejas em Portugal, em todas as igrejas. Mas, no meu ponto de vista, não praticamos bem o outro modelo de crescimento. Raramente temos 3 gerações que foram feitas fora da igreja. E isso deve ser muito preocupante para nós. Significa que as nossas igrejas não estão preocupadas com o 99% da população que não tem uma relação pessoal com Jesus Cristo. Significa que a nossa fé está bem fechada aqui, dentro da igreja, e não sai para fora. Significa que, por muitos discípulos de Jesus Cristo, não estão a fazer discípulos. Uma estatística interessante, que pode validar isso, há 2 anos ou 3 anos, foi feito um estudo na Europa e em Portugal. Pop.pt é o website, se quiserem ver a informação mais tarde. Diz que durante 20 anos aqui em Portugal, a população dos protestantes não subiu nem desceu. Ficou 1% durante os últimos 20 anos. Para mim, significa que estamos a cumprir o primeiro padrão, estamos a manter a nossa população protestante, mas não estamos a crescer. Mas quero sublinhar uma coisa muito importante. É óbvio que temos de fazer discípulos que fazem discípulos, é o que a Bíblia diz. Ora, em muitos casos, temos de começar a fazer isso. Não fazemos isso porque queremos uma igreja maior, ou uma igreja com 5.000 pessoas, ou qualquer número. Fazemos isso porque queremos ver pessoas transformadas, vidas transformadas pela graça de Jesus Cristo. Fazemos tudo isso porque queremos ver vidas transformadas pela graça de Jesus Cristo. Mas este processo não é fácil. E provavelmente não fazemos porque não é fácil. Discípulos não fazem discípulos por muitas razões, mas principalmente porque é muito, muito difícil. Paulo, em versículo 3, confirmou isso. Estamos em versículo 3, e diz: compartilha os sofrimentos como fiel soldado de Cristo Jesus. Esta segue o que ele já ensinou, poderá o que ele ensinou, e imediatamente fala sobre sofrimento. Vai ser sofrimento. Vai ser muito difícil. Vai ser uma grande confusão. Discipulado é difícil porque estamos a entrar nas vidas das pessoas e que elas precisam de ajuda. Nós precisamos, e elas também. Não podemos fazer discipulado à distância ou de vez em quando. Não funciona bem quando fazemos de vez em quando, ou quando quisermos, ou quando é fácil para nós. O terceiro ponto. Discipulado não é passivo. 3 exemplos. Discipulado não é passivo. E temos 3 exemplos. Temos 3 exemplos de Paulo. Um soldado, um atleta e um camponês. 3 exemplos que não são prescritivos, mas são descritivos. Por exemplo, ele não está a fazer uma lista das coisas que devemos fazer. Paulo não fez isso. Está a falar acerca do processo de discipulado e podemos encontrar ideias ou um padrão que podemos seguir. Ou seja, não encontramos uma maneira como fazer discipulado, mas exemplos de perseverança ou encorajamento. O primeiro exemplo é um soldado. O soldado que vai para a guerra deixa de se preocupar com os negócios da vida civil para poder agradar ao comandante. Temos de trabalhar com intenção. Eu posso identificar-me com este exemplo porque trabalhei 6 anos na Força Aérea para os Estados Unidos. Nossa missão sempre foi clara e fizemos tudo para a cumprir. Às vezes trabalhamos 12 horas por dia, 7 dias por semana, especialmente depois de 11 de setembro. E fizemos tudo porque a missão foi muito, muito importante. Não questionamos isso. Também temos de trabalhar também para fazer discípulos. É a nossa missão que Jesus nos deu. Temos de fazer discípulos intencionalmente. Às vezes nós, incluindo mim, fazemos discípulos sem intencionalidade e depois ficamos surpreendidos que não funcionam tão bem, ou não deu, ou algo não foi certo. O segundo exemplo é um atleta. E quem toma parte numa competição desportiva só recebe o prémio
se cumprir as regras do jogo. Há só uma maneira para fazer discípulos. Lembra, Paulo não está a ser prescritivo, não está a fazer uma lista. Há imensas maneiras para fazer discipulado, contextos diferentes, culturas diferentes, preferências diferentes. Por exemplo, nós podemos fazer discípulos de uma forma diferente aí na Espanha do que aqui em Portugal, ou lá nos Estados Unidos do que aqui em Portugal. Mas tal como um atleta, temos de seguir as regras. Um atleta que faz batota não ganha, pois fica desqualificado. Sim, podemos usar modelos diferentes, mas todas as maneiras têm que produzir um discípulo de Jesus Cristo. Ou seja, o resultado é sempre um discípulo de Jesus Cristo. Temos de fazer discípulos de uma maneira que dá glória a Deus. Hoje em dia, temos muitos exemplos das igrejas que não querem fazer o trabalho difícil de discipulado, e o resultado é que elas têm muitos membros, e às vezes bons membros, que fazem tudo na igreja, mas não têm verdadeiros discípulos. Também um atleta está preocupado com exercício. Não só no jogo, mas horas e horas para a preparação do jogo. Paulo, na primeira carta a Timóteo 4, explica: exercite-te na piedade. O exercício físico, por si mesmo, tem pouco valor, mas a vida piedosa vale tudo, pois leva consigo uma promessa de vida, tanto para agora como para o futuro. O terceiro exemplo que temos no texto é um camponês. Eu tinha de procurar esta definição, porque não sabia. O camponês que trabalha é que deve ser o primeiro a beneficiar do fruto do seu trabalho. O camponês trabalha muito. Tem que acordar muito cedo, todos os dias, porque o trabalho é muito, muito difícil. Mas o camponês também faz tudo no campo com a esperança que algo vai acontecer. A esperança que o trabalho vai dar fruto. Também há muita esperança para aqueles que, apesar do trabalho, fazem discípulos que fazem discípulos. Porque o fruto do trabalho está em Cristo. Podemos ver os primeiros a beneficiar do fruto do nosso trabalho. A alegria que Paulo conhecia quando escreveu a Timóteo: recordo-me das tuas lágrimas e desejo ver-te outra vez para me encher de alegria. A alegria que Paulo tinha para ver a vida de Timóteo, a vida transformada pelo Evangelho. Mas também a alegria de hoje em dia não entendemos muito bem. A alegria que é muito diferente do que a nossa cultura. Paulo, em Atos 20, disse: bem sabem como passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à região da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com muitas lágrimas. Foi difícil. Nestes tempos difíceis que passei por causa dos judeus que se levantaram contra mim. Também sabem que fiz tudo para vos ajudar, pregando-vos o Evangelho e ensinando publicamente, e de casa em casa. Tanto os judeus como os não-judeus mostrei a firmeza que deviam voltar-se para Deus e crer em Jesus, nosso Senhor. Agora vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que lá me vai acontecer. Só apenas que o Espírito Santo me tem avisado, em todas as cidades onde eu vou, que me esperem prisões e dificuldades. Isto que quero sublinhar. Mas para mim a minha vida não tem valor. O que interessa é que eu chegue ao fim da carreira e cumpra o ministério que o Senhor Jesus me deu, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E esta não parece que é uma alegria, mas para Paulo esta era uma alegria enorme, para cumprir exatamente o que Jesus tinha mandado ou deu. Bill Hall, autor e pastor, summarizou esta ideia muito bem. Disse: a evidência da salvação é uma vida de transformação. Não falo de ganhar a salvação, falo acerca da prova de salvação. Talvez a questão que temos de colocar a nós próprios é: o Evangelho que pregamos produz discípulos ou produz consumidores de bens e serviços religiosos? O 4 ponto. Discipulado tem que produzir discípulos. Discipulado tem que produzir discípulos. Provavelmente há muitas características de um discípulo. Muitos.
mas quero sugerir 5 características de um discípulo de Jesus Cristo. Só 5. O primeiro, um discípulo submete-se a professores que o ensinam a seguir Jesus. Primeiro, um discípulo submete-se a professores que o ensinam a seguir Jesus. Segundo, um discípulo aprende as palavras de Deus. Um discípulo aprende as palavras de Jesus. Terceiro, um discípulo aprende a forma de ministério de Jesus. Um discípulo aprende a forma de ministério de Jesus. Quarto, um discípulo imita a vida de Jesus e o seu caráter. Um discípulo imita a vida de Jesus e o seu caráter. E o quinto, um discípulo encontra e ensina outros discípulos que também seguem Jesus. O discípulo encontra e ensina outros discípulos que também seguem Jesus. Normalmente, nas nossas igrejas, nós praticamos muito bem número 2 a número 4. Gostamos muito de aprender as palavras de Deus, fazemos isso. Nós estudamos a forma de ministério de Jesus, gostamos de fazer isso, é bom. Queremos imitar Jesus e o seu caráter, fazemos isso. Mas raramente procuramos pessoas para nos ensinar a seguir Jesus. Raramente procuramos pessoas para nos ensinar a seguir Jesus ou procuramos outras pessoas para ensinar. Mas a falta de número 1 e de número 5, aqueles, é fatal. Um amigo meu recentemente disse-me que passou muitos anos a ouvir a pregação, muitos anos a ler a Bíblia, muitos anos em oração, mas o meu amigo disse que ele estava a morrer porque na sua vida nunca, o que a segunda Timóteo está a ensinar, nunca se submeteu ao professor e, por reflexo, nunca fez um discípulo na sua vida. Ele foi simplesmente um consumidor cristão em vez de um verdadeiro discípulo. Ele era um consumador em vez de um discípulo. Mas, por isso, temos de acordar, tal como o meu amigo, quando se realizou a urgência da situação, queria mudar-se para fazer tudo que era necessário para ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e para obedecer o que Jesus tinha mandado, fazer discípulos dentro da igreja e fora. O quinto ponto para hoje. Fazemos tudo para a glória eterna em Cristo Jesus. Fazemos tudo para a glória eterna em Cristo Jesus. Eu gosto muito do versículo 8. É um copo de água fresca num dia de calor, como hoje. Lembra-te de Jesus Cristo, disse Paulo. Lembra-te de Jesus Cristo, disse Paulo. Eu gosto muito disto porque ele começou com Jesus Cristo na graça, fortalece-te na graça de Jesus Cristo e já está a dizer, depois para dizer faz discípulos, está a dizer lembra-te de Jesus Cristo. Depois de esclarecer a grande tarefa em frente de Timóteo, Paulo põe tudo em ordem. Sim, a tarefa que temos é difícil, mas lembra-te de Jesus Cristo. Sim, sozinhos não podemos fazer nada, mas não somos capazes de fazer um discípulo, basta um. Mas lembra-te de Jesus Cristo, porque Ele é capaz. Versículos 8 a 10 dizem: lembra-te de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, a qual é de descendência de David, segundo o meu Evangelho. É por ele que eu tenho sofrido até o ponto de ser preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está acorrentada. Por isso eu suporto tudo, este é Paulo, eu suporto tudo, pensando nos que foram escolhidos por Deus, para que também eles possam ter a sua parte na salvação em Jesus Cristo, juntamente com a glória eterna. Paulo diz para lembrar Cristo porque Ele é capaz. Jesus ressuscitou, significa que Ele é 100% Deus, Ele é Deus, Jesus é Deus, e uma descendência de David. Ele é 100% homem. 100% Deus, 100% homem. A centralidade do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura. Foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Também notamos aqui
que o Paulo está pronto para fazer tudo para a glória eterna em Jesus Cristo. A nossa tendência humana é fazer tudo que nos proteger e queremos evitar qualquer momento de sofrimento. O que é difícil não queremos fazer. Mas Paulo disse que suportava tudo para aqueles que foram escolhidos por Deus. Disse que suportava tudo para aqueles que foram escolhidos por Deus. A igreja também deve responder assim. Temos de suportar tudo para ela alcançar aqueles que Deus vai chamar para a glória eterna. Tenho 4 pontos de reflexão para terminar esta manhã. Tenho uma declaração e uma pergunta, cada um. E o primeiro é: discípulos de Jesus Cristo fazem outros discípulos, de acordo com o mandamento que Jesus deu e o padrão que está na Bíblia. Discípulos de Jesus Cristo fazem outros discípulos. Mas a questão que temos de colocar é: se não estamos a fazer isso, o que podemos fazer para começar? Se não estamos a fazer isso na nossa vida, ou na vida da nossa igreja, o que devemos fazer para começar? E este é um bocado injusto, porque o Tiago está fora, o pastor Tiago está fora, estou a pregar isso e depois o Tiago tem que tratar de tudo isso, né? Mas estou aqui para ajudar neste processo. O segundo, o processo de discipulado começa e termina em Jesus Cristo. O processo de discipulado começa e termina em Jesus Cristo. E a questão que temos de colocar esta manhã é: estamos a fazer discípulos de Cristo ou bons membros da nossa igreja? Estamos a fazer discípulos de Cristo ou bons membros? E não é nada mal sobre um bom membro da igreja, mas o objetivo não é um bom membro da igreja, o objetivo é um discípulo de Jesus Cristo. Terceiro ponto. Temos de fazer discípulos aqui na igreja que vão fazer discípulos fora da igreja. Lembra os 2 padrões de crescimento. Aqui dentro, com a nossa família, a nossa família da fé, mas também fora da igreja. Temos de fazer discípulos aqui e fora. E a questão que temos de colocar esta manhã é que estamos a balançar os 2 padrões. Estamos em balança. Estamos a fazer os 2. Estamos a fazer discípulos aqui dentro da igreja e estamos a tentar chegar fora da igreja também. E o quarto, podemos trabalhar com muita esperança e devemos dar tudo para a glória eterna daqueles que ainda são discípulos de Jesus Cristo. Podemos trabalhar com muita esperança, apesar do fato que o trabalho de discipulado é muito difícil, não é? E tudo para a glória eterna daqueles que ainda são discípulos de Jesus Cristo. E a questão que temos de colocar: o que tem que mudar na minha vida ou da vida da igreja para alcançar aqueles que foram escolhidos por Deus? O que tem que mudar na minha vida ou da vida da nossa igreja para alcançar aqueles que foram escolhidos por Deus? Porque acredito que hoje, esta manhã, alguém na nossa cidade está a chamar Deus e não sabe como aproximar-se de Deus. E podemos e devemos ser atentos para chegar àquela pessoa. A minha oração é que pudéssemos ser, pelo poder do Espírito Santo, uma igreja que faz discípulos até a 3ª geração e além, dentro da igreja e fora da igreja. E tudo isso pela glória de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude.